Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Tier List da PWF. Fazia um tempo que vocês não ouviam minha voz, acredito que desde o fim da época dos podcasts, da PWF, mas agora eu tô com uma nova ideia de quadro mensal, até aproveitando que o When Are They Now, os documentários lá da PWF Network, eles chegaram ao fim. E, bom, essa ideia desse quadro novo não é uma ideia super diferente. Diversos canais no YouTube fazem tier lists, tipo Cutaholic, o Mr. Cent, e até fora do wrestling mesmo, algo bem comum hoje em dia. Acho que com certeza vocês já viram isso, mas é algo que eu resolvi trazer para PWF, já que é algo que eu acredito que nunca foi feito aqui nesse nosso universo. Mais pra frente, eu posso até começar a trazer convidados aqui comigo, mas por hora eu tenho que aprender a mexer aqui, gravar minha tela, sincronizar minha tela com áudio, coisa que quando eu tinha o podcast era só áudio, não precisava também compartilhar minha tela com ninguém, mas com o tempo eu vou aprendendo a fazer melhor isso aqui. Por hora, então, vou começar sozinho essa primeira edição, mas acredito que já vai dar para fazer um conteúdo aí de qualidade para vocês, é algo que eu sempre quis fazer, ainda mais agora que a PWF já tem quase 4 anos de existência, sem parar nenhuma única semana. Já são mais de 200 shows semanais, mais de 200 semanas de show, e então eu acredito que já tem conteúdo mais do que o suficiente para a gente começar a fazer tier lists como essa. A edição de hoje, a inaugural, sendo sobre os PWF Tag Team Champions. Bom, mas o que é uma tier list, para começar? Na verdade, eu acho que todos vocês sabem, tier nada mais é do que camadas, que níveis. Então, basicamente, a gente vai categorizar aqui todos os Tag Team Champions da história da PWF em diferentes níveis. God, Deus, foda, bom, mediano, ruim. Categorize essas que são autoexplicativas. Eu acho que não preciso perder tempo aqui explicando. Acho que vocês já entenderam. Se não entenderam, eu vou entender conforme eu for fazendo aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo começar. E eu acredito que a gente, para começar, já pode até pegar aqui a SOS e já botar aqui no God, porque eles foram os maiores Tag Team Champions da história da PWF, 5 vezes campeões, quem tem o reinado mais longo, quem tem mais tempo combinado com cinturões. Então eu acredito que não tem nem o que se discutir quanto a isso. E eu aproveito e pego também os Unlimited Chiefs e eu vou botar o God. Eu tô pensando em botar só uma dupla, para ser realmente nível Deus. Só tem um. Os Olympic Chiefs, eles são muito próximos da SOS, ao meu ver. Eles criaram os cinturões Undisputed, os cinturões unificados. A SOS, inclusive, nunca conseguiu derrotar eles. Então, a SOS só teve a real ascensão deles na época que os Olympic Chiefs deixaram a Tag Team Division da PWF, Então, os Chiefs são muito importantes também, quase lado a lado aí com a SOS, mas eu acho que a SOS se sobressai, e aí como eu só quero botar uma dupla no God, eu vou botar os Elite Chiefs aqui no foda, como os segundos colocados aqui, medalha de prata para eles. E aí, para fechar a trindade de duplas de Tag Team Champions da PWF, eu acho que aquele Elite Squad tem que estar aqui também no foda, junto com os Unlimited Chiefs. Aquele Elite Squad, eu acho que fica claramente atrás da SOS e dos Chiefs, mas são 3 vezes campeões, também ganharam cinturões da X-Division, da Main Division, tem reinado, o primeiro reinado nem tanto, mas o segundo reinado foi por muito tempo o reinado mais longo, acho que foi 84 dias, um dia antes de poder usar a Miller Rule, que era 85 dias. Para quem não sabe, Miller Rule era uma regra que quando algum campeão
chegasse a 85 dias como campeão ou 5 defesas de sucesso, poderia abdicar de seu title secundário para disputar o título mundial. E aí a Killer Elite Squad ficou um dia, né, de poder usar esse recurso. E, bom, eu acho que eles são nossa terceira melhor Tag Team Champion da história. Acho que eles merecem ficar aqui no Foda. Eu acho que é uma boa forma de a gente começar esse tier list, botando essas três aqui, essa trindade de melhores duplas, né, da PWF aqui no topo. E aí, a minha proposta a partir de agora é seguir em ordem cronológica. Eu estou até aberto aqui a página de histórico, né, de Champions da PWF. Aqui dá pra gente seguir a ordem de cada campeão, né, dos cinturões de dupla. Dá pra ver o tempo que eles ficaram como campeões, a quantidade de defesas. Então acho que isso pode ajudar a gente aí a botar eles aqui nesses níveis aqui. E vamos começar então com os primeiros campeões de dupla, John Vega e Carlos Shadows, que por mais que tenham tido uma história muito interessante ali para começar a empresa, né, com o Gabriel Passoni, com o Charada, né, o Clark. Foi uma história interessante, mas a gente está avaliando aqui os reinados como Tag Team Champions, né? E infelizmente, se a gente for olhar aqui, eles têm 0 defesa de sucesso, perderam os cinturões na primeira defesa e só tiveram 3 semanas como campeões, né? Então, eu acredito que, infelizmente, a gente tem que colocar o Vega e os Shadows aqui no ruim. Mas aí, seguindo aqui, quem destronou eles foi a Mysterious Boom, dupla de Gabriel Mistério e Billy Kingston, que teve um reinado ainda pequeno, se a gente for comparar com reinados que vieram depois, 63 dias, né? São nem 10 semanas, né? 9 semanas, mas tiveram boas quantidades de defesa. A gente for ver que eles defenderam bastante contra Devs, né? Do Velho do Shadows, Bad Boys, que é o César e o Ronaldo, a EWO, que foi o Ian e o Matheus Daniels. E foi um reinado bom. Eu acho que é isso mesmo. Tem a categoria bom aqui, eu vou botar eles no bom. Foi um bom reinado. Seguindo, El Diablo e Bugman. Bugman, que é uma persona aí do Felipe Paulo. Na época que o Felipe Paulo... Na época que o Diablo, né, fazia muitamente com o Felipe Paulo, ele virou esse personagem. E, bom, 2 defesas, menos que a Mysterious Boom, né, de defesas. Uma, inclusive, via BQ, né, que o Vega atacou o Billy, que foi na rematch da Mysterious Boom. Talvez a Mysterious Boom tivesse já reconquistado os cinturões ali, mas tinha toda a ideia de já dar um upgrade ali no Billy, né, fazer ele subir de patamar, então não fazia muito sentido ele reconquistar os cinturões de dupla. Então, e mesmo assim depois, pouco tempo depois, já perderam os cinturões, né, tiveram até uma defesa na Pile mas uma Fallaway, e depois na semana seguinte já perderam para aquele Elite Squad, né, então eu acho que não foi um reinado ruim, igual o do Shadows e do Vega, que não teve literalmente nada, mas não chega a ser um reinado bom. Pra mim, então, eu coloco como um reinado mediano. E aí, eu já até citei o reinado daquele Elite Squad, né? Esse primeiro aqui foi bem fraco, né? De 14 dias só, eles logo perderam. Mas depois eles tiveram outro que justifica eles estarem aqui no Foda. E aí, depois que aquele Elite Squad venceu o Bugman e o El Diablo deixou a empresa, o que fez o Bugman reverter de volta a persona Felipe Paulo. E aí, ele teve um parceiro misterioso que acabou sendo o John Vega. E os dois já retomaram os cinturões para Devils. Mas eu tenho que botar no ruim, porque para quem se recorda, o reinado dessa dupla aqui, Vega e Felipe Paulo, durou só 7 dias, uma semana, porque o Vega, na semana seguinte que ele conquistou o Tyro, ele já entregou o Tyro para o outro membro da Devils, que ele não queria seguir na Tag Team Division, ele queria ir rumo ao World Tyro, né, ao Main Event, né, o Vega sempre atrás do Main Event. Então foi um reinado de 7 dias, não tem como classificar ele em outro lugar sem ser ruim, mas que aí deu origem ao reinado do Apocalipse e o Felipe Paulo, que mais pra frente eles vieram até vencer o World Tag League,
né? Eu acho que foi o maior momento aí dessa dupla aí, junto ao Apocalipse e Felipe Paulo. Mas nesse reinado deles enquanto campeões, se a gente for olhar aqui o reinado do Vega e do Felipe, aqui o Felipe e o Apocalipse. 2 semanas, 0 defesas também, então não é muito diferente do Vega e do Felipe, então infelizmente tem que ficar no ruim também. E agora que eu tô percebendo que todos os reinados da Devils praticamente estão mediano para ruim, mas infelizmente acho que é a realidade. Aí seguindo, a gente tem a Killer Elite Squad reconquistando e tendo aquele reinado de 84 dias, que eu bem citei, e depois temos a House of Truth. Adam Page e Ian Ares, que tiveram um grande momento ao destronar a Killer Elite Squad antes deles poderem usar Miller Rule, né? Tinha toda uma história ali deles contra o Miller Kazarian. Miller Kazarian estava ali favorecendo a Killer Elite Squad, então foi muito interessante. Foi um cash-in, né? O Ian tinha uma defesa ali da Fist of Fire Match. E outro reinado de 84 dias, tal como que o da Killer Elite Squad. 3 defesas também. Mas aí vocês vão perguntar, pô, por que você bota o da Killer Elite Squad aqui em cima e o da House of Truth você não vai botar aqui no foda? Porque a Killer Elite Squad depois teve outros reinados, né? Teve até depois o da Activision, né? Então eu acho que como a House of Truth tem apenas esse reinado de 84 dias, esse foi aqui no bom, foi um bom reinado. Teve a World Tag League, né? Nessa época os campeões ainda não competiam nos torneios anuais, né? Os vencedores dos torneios anuais desafiavam os campeões depois, e foi o que aconteceu. E eles com sucesso venceram o Apocalipse e o Felipe Paulo, então foi um bom reinado. Se a gente for olhar aqui, venceram o Killer Squad, venceram a Devils, né? Que foi o Felipe e o Apocalipse, venceram uma Fallway, e tinha Mistérios Hurricane, Ravens Nash e os Horsemen, que depois viraram o Gold Stallions, e aqui ganharam o cinturão em cima deles. Deixa eu achar eles aqui. Ted DiBiase e o Batista. Foi um reinado menor do que o da House of Truth, menos defesas e algumas de forma até bem contestáveis, né, para se dizer o mínimo. Teve a própria vitória deles no Anniversary, né, que foi com a ajuda ali do Dex Howard. Depois teve o Canadian Destroyer, né, que essa defesa aqui, a segunda defesa deles, acabou sendo uma handicap só em cima do Adam Page, né. Depois teve atacar o Seth Rollins, que seria o parceiro de Page, depois do Ian meio que abdicar desse espaço aí. Então eu tô em dúvida entre o bom e o mediano. Eu acho que o reinado da House of Truth foi mais longo, foi melhor. O reinado da Mysterious Boom foi menor, mas teve mais defesa. Eu acho que foi também mais importante ali para a fase inicial da empresa. O primeiro reinado realmente da empresa. Então acho que os Stadiums ficam atrás. Eu vou botar eles no mediano. Acho que é um lugar justo aí. E aí tem a Two-Man Power Trip, que a gente descobriu que o Ted DiBiase estava meio que se livrando ali dos Horsemen por trás e usando do Triple H para isso, e acabou que isso emendou no reinado ali deles como campeões, o Ted DiBiase e o Triple H, a Two-Man Power Trip. E eu vou já botar aqui no ruim, e agora eu vou aqui no histórico para mostrar que foi 0 defesas, 2 semanas só de reinado. Então, né, foi o Batista se lesionar, o Triple H entrar no lugar, mas 2 semanas depois ele já perderam os cinturões no Rumble Driver, que aí foi para os Unlimited Chiefs, né? E a gente já falou dos Chiefs, que eles unificaram os cinturões, né? Criaram os cinturões Undisputed, e aí vem a SOS, teve toda uma troca ali, né? De Unlimited Chiefs, SOS, né? Um troca-troca aí. A gente for ver aqui, SOS de novo, Unlimited Chiefs. Cesaro e TKM. Cesaro, que tinha Amplification ali no Fist of Fire Match, fez o cash-in em cima do Chiefs. E só. Não tem nada de memorável nesse reinado aqui do Cesaro e TKM. Acho que inclusive um dos mais fracos ali pela Blair. Eles ganharam, acho que não defenderam, deixa eu até olhar aqui, não defenderam nenhuma vez.
Durou 4 semanas, mas sem defesa de sucesso. Um reinado ruim. E aí volta pra SOS, né? SOS aqui. Los Mexicanos. Os Mexicanos que eu tenho carinho, né? Porque inclusive eu sou o personagem aqui do bandido, né? E teve toda uma história interessante ali deles com a SOS, tiveram lutas interessantes, teve 3 contra 3, né, Ladder Match, mas aqui a gente está avaliando os reinados, e o reinado de Los Mexicanos não foi grandes coisas. 0 defesas, 2 semanas só, né? Eles ganharam, logo depois perderam. Tudo bem que teve aquele lance deles terem uma história interessante com a SOS, mas a dupla, o trio, né, o grupo foi interessante, mas o reinado em si foi basicamente um reinado, eu ia falar até de transição, mas não foi transição porque não mudou depois pra ninguém, né, voltou pra SOS, então ruim, não tem muito o que dizer, infelizmente eu tenho que botar aqui no ruim. Aí volta pra SOS. The Golden Age aí que tinha uma certa história aí com a SOS, né? Porque o Passoni tinha história aí com Charada, com Clark. E eles derrotaram a SOS, teve inclusive coisas muito interessantes, né? Como ele se livrando do Charada para enfrentar as sóis do Suicide Raven. E venceram, ele teve um segmento no hospício, mas, como já disse aqui em outros casos, a gente está aqui avaliando os reinados. Por mais que tenha tido uma defesa, e foi interessante, né, que eles tiraram o Charada de jogo para enfrentar o Suicide Raven sozinhos, mas, pô, 4 semanas só, eu não sei se eu boto no mediano, mas eu acho que eu boto no ruim. Infelizmente, a dupla foi interessante, podia ter dado mais confrontos ali, talvez uma final ali no Summer Drive de 2022, mas o Dex House aí teve uma derrota aí pro Raven, desmotivou e largou aí a dupla, e eu acho que poderia ter sido bem mais, poderiam ter tido outro reinado, poderiam ter feito mais com cinturões, outro reinado, até melhor, ter tido mais histórias juntos. Foi uma dupla memorável, mas, né, logo depois sofreu o cashinho da SOS, que o Suicide tinha conquistado uma Briefcase na Fist of Fire Match, e aí o Dex deu uma desmotivada e, enfim, né, volta pra SOS. E aqui, depois tem uma história muito interessante, né, os Only Friends, Tyler Breeze, Fandango ali ajudando Adam Page a sair do fundo do poço. Se a gente for olhar aqui, 42 dias de reinado, uma defesa de sucesso, mas eles chegaram a vencer o Hashtag League, né, para ganhar esses cinturões. E 42 dias é um tempo considerável, é o tempo de um pay-per-view ao outro. Eu acho que chega a ser algo, até pela história que eles tiveram, eu acho que pode estar acima do ruim. Eu acho que é um reinado muito superior a todos os que estão aqui na categoria ruim. Então, eu acho que não chega a ser bom, então, mediano. É uma história ali muito legal, o Page conseguindo esse momento com os Only Friends, com a Brizengo. Eu acho que pode ficar no mediano. E aí depois volta, né, os títulos para a SOS, como eu disse, a SOS 5 vezes campeã. Eles meio que roubam, né, ali no Martinete. No Tombstone, né? Eles renascem, né? Revivem, né? no Tombstone, voltam entre os mortos, com esse novo visual aí que agora a gente que tá aqui na foto. E aí, Passoni volta a conseguir destronar a SOS, agora com um novo parceiro, Brian Pillman, Bad Company. Se a gente for ver aqui o primeiro reinado, 0 defesas, 21 dias, mas depois eles tiveram um segundo reinado com 3 defesas, já é um número interessante, 70 dias como campeão. Eu acho que a Bad Company fica no bom, é um reinado bom. Um reinado não, assim, 2 reinados, né, que somando ali dão um tempo bom, dão defesas consideráveis, né, teve a vitória em cima ali da Evolution, né? Sempre com uma estratégia muito interessante ali, primeiramente por parte do Passoni, depois o Brian Pillman começa a mostrar também saber boas artimanhas ali para conseguir pegar a vitória.
Então, eu acho que é bom. Talvez pudesse ser até aqui no Foda, mas eu tô querendo deixar a Trindade aqui separada, né? A SOS, a Motivos, Killing Squad. Então a Bad Company vai ficar aqui no bom. Talvez se tivesse mais um reinado, talvez pudesse até subir aqui pro Foda. Mas por hora eu vou deixar aqui no bom. Acho que, né, são 70 dias, mais 21 dias, 91 dias, né? Já é bom. Se bobear, estaria até aqui na frente aqui no topo aqui da categoria bom. Mas eu vou manter a ordem aqui que a gente está seguindo, a ordem cronológica, então vou deixar eles aqui na ponta, mas fica aqui a menção que acho que a Bad Company é a melhor aqui das boas aqui. Eu vou deixar eles aqui na ponta. E aí, entre esses reinados da Bad Company, a gente teve a Revolution, que teve uma vitória muito interessante, né, na Elimination Chamber. E teve até depois uma defesa, mas foi contra, né, Joãozinho Luta Livre, Carlos Filemon. E só 4 semanas como campeão. Eu acho que, infelizmente, por mais que eu goste muito da história de fechar o ciclo, né, de Evan Bourne e Billy Kingston, eles, infelizmente, o reinado, se a gente for analisar friamente, é um reinado ruim, não é um reinado bom. E aí, né, volta os títulos para a Bad Company, entra os Messiahs of Darkness, que eu vou ser polêmico, vou falar que se eles tivessem defendido os títulos com sucesso no Summer Driver, eles poderiam estar aqui no bom. Talvez até acima da Bad Company aqui na primeira colocação. Mas, se a gente for analisar aqui, a defesa de sucesso deles com a Bad Company foi count-out, né, numa luta que basicamente não aconteceu. Luffy e Orange Cassidy, né, que 2 jabones. Beleza, 70 dias como campeões, eles tiveram boas matches como campeões, né, mesmo não sendo algumas title matches. Eles tiveram boas performances, foram até a final da World Tag League. Mas eu acho que 70 dias, não sei, eu acho que seria talvez o topo aqui do mediano. Eu vou botar aqui, que como eu disse, eu estou seguindo a ordem cronológica. Eu acho que os Messiahs of Darkness vão cedo ou tarde reconquistar esse cinturão de dupla. E aí, com 2 reinados, eles com certeza vão subir aqui de categoria. Eu acho que esse não é o final da dupla. Eu vejo muito potencial. Acho que tem tudo aí para sair uma boa feud aí com a Awesome Prime. Mas por hora, se a gente for analisar friamente, eu acho que não chega a ser um reinado tão bom quanto os 2 somados da Bad Company. Não chega a ser tão bom quanto o da House of Truth. Não chega a ser tão bom quanto o da Revolution, em termos de derrotar nomes assim, muito consideráveis da divisão, né? Eles têm a primeira vitória, né, contra a Bad Company, mas depois, né, de defesa eles não têm muita coisa. Infelizmente eu vou ter que botar eles aqui no mediano. E aí, o Awesome Prime, né, a gente for ver aqui tá como 0 dias como campeão, né, porque eu vou atualizando de show em show, né, e o último show que teve foi o Summer Driver, foi que eles conquistaram, né. No momento que vocês estiverem vendo essa gravação, provavelmente aqui no Story já vai estar 7, que já vai ter tido o show pós Summer Driver, né, já vai estar atualizado aqui. Vai ter ainda menos de 2 semanas, eu acredito que deve sair, eu estou gravando aqui no dia 31 de agosto, deve sair na primeira semana de setembro, esse quadro novo, né? Eles ainda não vão ter nem 2 semanas como campeão, ainda a verdade é que ainda não dá para avaliar, né? Se a gente tivesse que botar em algum lugar, por hora teria que ser no ruim, porque ainda não teve nada. Mas eu acho que ainda é cedo para avaliar e eu descobri que não dá para tirar não dá para botar coisas aqui para baixo. Então eu acho que é essa a minha lista. Vou até, não sei se dá, eu vou tentar descobrir, mandar esse template, né, para vocês, e quem sabe vocês mesmo montarem a lista de vocês.
e me mandarem para aparecer na próxima edição, na segunda edição do Tier List, né? Acho que pode ser interessante. Mas por hora é isso. Agradeço a atenção, espero que tenha dado certo esse teste que eu estou fazendo aqui. E agora que já acabou, eu vou criar uma... Opa! Eu vou criar uma categoria aqui. Pronto. Então, galera, é isso. Me despeço aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Espero que tenham mais listas. Já tenho algumas ideias aí de futuras edições. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e falou!